Olá, alunos, tudo bom? Vamos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre as bactérias, tá? Então, só lembrando que a semana passada nós falamos sobre vírus, tá? E algumas semanas anteriores nós falamos sobre os 5 reinos e os 3 domínios. Bom, nós começamos pelos vírus porque os vírus não se enquadram em nenhum daqueles 5 reinos e nem nos 3 domínios. Por que eles não se encaixam? Porque os vírus eles não contêm células, né? Eles são seres acelulares. E hoje nós vamos dar início então às bactérias, que já são seres celulares, seres que possuem células, né? Então, as bactérias elas se enquadram dentro daqueles 5 reinos, lembram? Ela está dentro do reino Monera. Então vamos lá aprender algumas características, né, e modo de vida das bactérias. Todas as bactérias elas são unicelulares, tá? Elas são unicelulares, ou seja, são seres de uma única célula. Além de serem unicelulares, as bactérias elas também são procariontes. Então, lembrando, o que é procarionte? São células que não têm a membrana que reveste o material genético, tá? Essa membrana também é conhecida como carioteca, tá? Então, as bactérias elas não possuem carioteca. Ou seja, o seu material genético está disperso dentro da célula. As bactérias elas podem ser autótrofas, tá? Autótrofos, ou seja, produzirem o seu próprio alimento através da fotossíntese, ou elas podem ser heterótrofos, ou seja, elas dependem do meio para se alimentar. Elas podem viver sozinhas, tá? Ter vidas livres, ou elas podem formar colônias, elas podem viver em colônias. São seres microscópicos e são encontradas em basicamente todos os lugares, tá? No solo, no ar, na água e em nosso organismo. A classificação delas, continuando, tá? Quanto ao modo de vida, de novo, elas podem ser autótrofas, tá? O que é autótrofas? Elas são capazes de produzir o seu próprio alimento, tá? Por quê? Porque elas possuem clorofila. E se elas possuem clorofila, são pigmentos verdes. Então, se ela possui clorofila, elas têm a capacidade de realizar a fotossíntese. Ou elas são heterótrofas, ou seja, elas dependem do meio ambiente para se alimentar, através da fermentação. Então aqui, ó, uma ilustração, né, de uma célula, onde nós temos a primeira cápsula protetora, tá, do material, depois nós temos a parede celular, que é essa verdinha aqui. Depois nós temos a membrana citoplasmática, que é essa azulzinha, tá? O que é a membrana citoplasmática? É a membrana que envolve, tá, todo o material que está dentro da célula. Nós temos os ribossomos. O que são os ribossomos? Ribossomos estão presentes em todas as células, tá? Sejam elas eucarionte ou procariontes. E elas são responsáveis, os ribossomos são responsáveis pela produção de proteínas. Nós temos a pile ou fímbrias, tá? Que são esses tentáculos aqui, que eles servem para fixação, tá? Para a bactéria se aderir, fixar em alguma coisa. Nós temos aqui o flagelo, tá? O que o flagelo serve? Ele serve para a locomoção da bactéria, correto? Nós temos o nucleóide, tá? Que é o material genético da célula. E nós temos o citoplasma. Citoplasma
ou hialoplasma ou citosol. O que é isso? É um líquido, tá? Essa partezinha azulzinha aqui dentro, transparente, digamos assim, se a gente pode dizer isso, tá? Essa parte toda é um líquido, tá? É um líquido que preenche, né, o interior da célula, né? Ou seja, o espaço entre a membrana plasmática e outras partes da célula. Tá? Então, hialoplasma, citosol ou citoplasma, tá? É esse líquido todo viscoso e transparente, tá? Onde estão todas as organelas de uma célula. A forma das bactérias, como que elas podem ser? Quais são as formas dela? Então nós temos primeiro as formas esféricas, tá? Bactérias que têm formas esféricas. Então elas são chamadas de cocos. Tá vendo aqui, os cocos, tá? São bactérias de formas esféricas. Elas, quando estão sozinhas, tá? Quando elas têm vida livre, elas são chamadas de coco, tá? Depois nós temos também, ó, estafilococos, tá? Estafilococos já é quando elas vivem em colônias, tá vendo aqui, ó? Elas são muitas bactérias unidas, tá? Vivendo em colônia. Nós temos também os diplococos, tá? Diplococos, dia de dois, quando elas vivem aos pares, tá vendo aqui, ó? Elas vivem aos pares, são cocos que vivem aos pares. E dentro das formas esféricas ainda nós temos o streptococcus, tá? Streptococcus, quando elas formam filamentos, tá? Um coco unido ao outro, formando uma linha, tá? Um filamento. E dessa forma elas também vivem em colônias. Outra forma das bactérias são espiraladas ou espirilos, tá? Que são essas duas formas aqui, ó. Quando elas estão juntas, tá? Tem o mesmo nome, tá? Por causa da forma dela. Então são os espirilos. Nós temos ela na forma de bastonete, tá? Que são os bacilos. Bastonetes porque elas têm as formas de bastãozinho assim, tá vendo? Então elas podem ter vida livre também, tá? Ou elas podem formar filamentos e viver em colônias. Nós temos os esporos, tá? Que são os esporos bacterianos, dessa forma, tá? Eles também formam filamentos, tá? E vivem em colônias. E nós temos as bactérias flageladas ou flagelos, tá? Que são dessa forma aqui, ó. Tá? Cadê? Aqui, ó. Tá? Todos esses flagelos aqui, ó, servem para locomoção da bactéria, tá? Então elas têm muitos flagelos, por isso elas são chamadas de flageladas. Como que as bactérias se reproduzem, turminha? De duas formas. A primeira é assexuada, ou seja, não tem contato com outra bactéria. Ela mesma se reproduz. E como que é essa reprodução? Essa reprodução ela é chamada de simples, é uma divisão simples, ou cisciparidade. Tá? O que é isso? Uma mesma bactéria, tá? Uma célula-mãe, tá? Que ela entra num processo de divisão. Esse processo é chamado de bipartição. Tá? Então ela se divide, dando origem a duas células filhas. Essas duas células filhas vão dar sequência, elas vão se dividir e cada uma vai formar duas. Tá? Então nesse processo, uma bactéria se transforma em duas, duas se transformam em quatro, quatro se transformam em oito, 8 em 16 e assim por diante. E é muito rápido esse tipo de reprodução, tá? Em pouco tempo você tem milhões de bactérias. Nós temos também as bactérias que se reproduzem do modo assexuado, do modo sexuado, tá? E são duas formas no modo sexuado. A primeira é a chamada de conjugação, tá? O que acontece? Uma bactéria, tá?
ela contém plasmídios. Tá? O que são plasmídios, turma? Guarda isso, tá? Plasmídios são fragmentos redondos, tá? De DNA. São pequenos pedaços redondos de DNA. Então, a bactéria que tem esses pedaços, que tem esses plasmídios, né, ela se junta com uma outra bactéria que não tem os plasmídios. Se juntam de que forma? Através de um tubo de conjugação. Tá? Quando ela se aproxima, forma um tubo de conjugação entre elas. Então, quando as bactérias conjugam, tá? Quando há essa conjugação, a formação desse tubo, os plasmídios podem passar através do tubo de conjugação para a bactéria receptora. Tá vendo? Aqui tem os plasmídios, transfere para que não tem. Dessa forma, os plasmídios tornam-se parte do genoma das células receptoras. Tá? Então, uma célula, uma bactéria, tá, que é uma célula, ela passa, tá, o seu material genético de uma para outra através da conjugação, tá, que é um tipo de reprodução sexuada. O outro tipo de reprodução sexuada é a transformação. O que é isso? É a incorporação de DNA na forma livre, tá? Geralmente decorrente da lise celular. O que é essa lise celular? É o rompimento das paredes celulares. Quando acontece esse rompimento, com certeza a bactéria ela morre. Tá? Ocorrendo esse rompimento, esses pedaços de DNA, tá, que estão dentro das células, eles saem, eles ficam livres. Tá? Então, ocorre quando uma bactéria incorpora moléculas de DNA existente no meio e essa passa a ter novas características. Tá? Então, uma bactéria incorpora o DNA de uma bactéria que sofreu uma lise, que se rompeu. Tá? Então, esse também é um tipo de reprodução sexuada das bactérias. A importância ecológica e econômica das bactérias. Vamos falar. São decompositores, tá, as bactérias, e essenciais para a reciclagem dos elementos do nosso planeta. Tá? Todo o material orgânico vai ser decomposto por bactérias. Não só por bactérias, tá? Mas principalmente por bactérias. As bactérias possuem grande importância ecológica, tá? Porque elas fixam o nitrogênio da atmosfera. Vou falar um pouquinho mais sobre isso já já, tá? O que é essa fixação do nitrogênio da atmosfera? A sua capacidade de fermentação de certas espécies é aproveitada na produção de queijos, iogurtes, coalhadas e derivados, e também na produção de vinagre. Também são úteis para o homem, como na indústria farmacêutica, tá, para fabricar hormônio de crescimento, antibióticos e insulina. A insulina é usada para quem tem diabetes. Tá? Elas vivem no intestino e ajudam na nossa digestão. Continuando com a importância econômica, ela, como eu já disse agora há pouco, ela é importante na produção de derivados de leite, tal como iogurte, queijos, coalhadas, leite fermentado. Tá? Os nossos Yakults, né? Aqueles leite fermentado. Eles têm lactobacilos vivos. Ó. Lactos são leite, bacilos, nós vimos agora há pouco que são uma forma das bactérias, né? São os bastonetes, são os bacilos, né? Que fermentam esse leite. Elas também são usadas na produção de antibióticos, como eu já comentei agora há pouco, e também das insulinas, na produção de hormônios humanos. Tá? Exemplo, insulina e hormônio do crescimento, através da utilização de bactérias transgênicas, ou seja, bactérias que são modificadas em laboratório.
A importância ecológica das bactérias, turma, então, como nós já falamos, ela é importante na decomposição de matéria orgânica morta. Tá? Ela faz parte do ciclo de nutrientes. O ciclo do nitrogênio, tá? Ou seja, no processo natural de reciclagem do nitrogênio na natureza, bactérias do gênero Rhizobium e Nitrobacter, elas realizam a fixação biológica entre o elemento químico, entre o nitrogênio, tá certo? De que forma? Elas transferem o nitrogênio da atmosfera para os compostos orgânicos. Tá? Então, ela fixa o nitrogênio do ar aonde? Nos compostos orgânicos, tá? Nas suas decomposições. Correto? Bactérias também se associam a leguminosas. Tá? O que são leguminosas? É soja, feijão, tudo que tem vagem, né? Dessa forma, elas ajudam também na fertilização do solo. Nós temos ainda, turminha, as cianobactérias. Tá? O que são as cianobactérias? São as pioneiras, são as bactérias, as primeiras bactérias, né, de que se tem notícia. Tá? São os primeiros seres vivos a habitar o nosso planeta. Então, elas são pioneiras na sucessão ecológica. As cianobactérias, todas são autótrofas, ou seja, todas produzem o seu próprio alimento. Elas não apresentam plastos. Tá? O que é plastos, turminha? Plastos são estruturas exclusivamente vegetais. Tá? Essas estruturas, elas estão relacionadas com a fotossíntese e com o armazenamento de substâncias. Então, elas não apresentam plastos, elas apresentam apenas pigmentos dissolvidos no hialoplasma, ou seja, no citoplasma. Ela não tem os plastos, ela tem apenas pigmentos dos plastos. Elas têm uma grande capacidade de captação de nitrogênio atmosférico para formar aminoácidos. Tá? Então elas também retiram o nitrogênio da atmosfera e fixam eles de alguma forma, tá? Formando o quê? Formando os aminoácidos. Essas células, elas são especiais, elas são chamadas células heterocistos. Tá? Então aqui, ó, a estrutura também de uma cianobactéria, tá? Muito parecida com as bactérias. A diferença é que elas não têm fímbrias, elas não têm flagelos, e a única forma delas, ela é esférica, ela é arredondada. Então ela também tem um envoltório, tá, de mucilagem, que é a primeira camada de proteção do material genético. Ela tem a parede celular, ela tem a membrana plasmática, tá? E depois, dentro dessas três paredes, desses envoltórios todos, tá? O envoltório de mucilagem, a parede celular e a membrana citoplasmática, lá dentro está o citoplasma ou hialoplasma, tá? Que é o líquido onde estão todos os organismos, todas as organelas presentes dentro de uma célula. Tá? Nós temos aqui ainda essas partezinhas verdes aqui dentro, que são as membranas fotossintéticas, tá? Que são responsáveis pela fotossíntese. De novo, também nós temos os ribossomos, né, que está presente em todo tipo de célula, seja ele eucarionte ou procarionte. Tá? E nós temos o nucleóide, tá, que é o material genético da célula. Beleza, turminha? A importância das cianobactérias. Elas podem ser encontradas na água doce, salgada ou salobra, no solo úmido, sobre a casca de árvores. Já repararam nas árvores que tem uma camada verde, né, que se forma sobre as cascas das árvores? Então, aquela camada, elas são chamadas de líquens, né? E o que são esses líquens? São colônias
de cianobactérias. Nas rochas também acontece isso. Muitas rochas, né, nós vemos uma camada verde sobre as rochas. O que são isso? São colônias de cianobactérias. Ou até mesmo em fontes termais com temperatura superior a 80 graus Celsius. Assim como certas bactérias, elas também possuem a capacidade de fixar o nitrogênio do ar. São organismos importantes na produção de oxigênio do planeta, através da fotossíntese. E além disso, as cianobactérias possuem uma extraordinária capacidade de adaptação aos mais diversos tipos de ambientes. Por isso, constituem-se excelentes colonizadores de ambientes, tá? Por essa facilidade que elas têm de sobreviverem aos mais diversos tipos de ambientes. Bactérias patogênicas, né? Apenas 30% das bactérias conhecidas são patogênicas, isto é, que causam doenças como hanseníase, tuberculose, sífilis, gonorreia, pneumonia, cólera, botulismo, febre tifoide, tétano e meningite bacteriana. Na apostila de vocês, tá, no capítulo sobre bactérias, tem uma lista maior, tá, de doenças causadas por bactérias. Tá? Doenças, como evitá-las e como tratá-las. Tá? Depois é bom vocês darem uma olhada nisso lá, ok? As bactérias patogênicas, elas são perigosas e provêm do ar, do solo, da água, das plantas, animais ou pessoas infectadas. Doenças bacterianas podem ser combatidas com antibióticos, substâncias produzidas por fungos para defenderem-se de bactérias. Antibióticos são muito eficientes se usados corretamente. Caso contrário, poderão desenvolver bactérias resistentes, ou seja, as superbactérias. Por isso, a dosagem do antibiótico ela é receitada por um médico. A dosagem e o tempo de uso desse antibiótico. Tá? Se você não usar o tempo recomendado, nós estamos correndo um sério risco de criar bactérias resistentes a algum determinado antibiótico. Tá? Então, depois, para combater essas bactérias que ficaram resistentes, você vai ter que tomar um antibiótico mais potente. Tá? Sempre assim. Bom, turminha, então, por hoje é isso. Espero tê-lo ajudado. Tá? Um abraço e até a próxima aula.